Fala pessoal, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu sou Ricardo Felipe e hoje eu vou apresentar para vocês um método que é usado por muitas construtoras e imobiliárias do mercado imobiliário para alavancar ainda mais o corretor, para que ele venda mais rápido e se adapte melhor a esse mercado. Então, fica aí até o final, tenho certeza que você não vai se arrepender. Desce a vinheta. Pessoal, e o método que eu tô falando é esse método aqui, é o acelera. Cada letra desse nome, ela tem um significado. Por exemplo, letra A é de aborde conquistando, letra C, conheça o cliente, letra E, encante na apresentação, letra L, lide com as objeções, E, encerre sem medo, R, relacione-se a longo prazo e A, amplie sua carteira. Todas essas letras aqui, elas têm esse significado e são tópicos que o corretor ele deve aprender já de início, certo? Eu vou mostrar para vocês hoje nesse vídeo as duas primeiras letras, que é o A, que é do aborde conquistando, e o C de conheça o cliente. Nos outros dois vídeos seguintes, eu passo para vocês as outras duas. Por que eu não vou passar nesse vídeo, pessoal? Porque é muito grande. Se eu for passar nesse vídeo aqui, vai ficar um vídeo muito extenso. Então não vai dar para mim falar realmente tudo detalhado desse método, beleza? Então você que não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa seu like. O canal é novo, tá iniciando agora, mas eu vou estar fazendo vídeo semanalmente aqui, dando dicas para você, corretor que está iniciando na área ou que já faz parte do movimento imobiliário. Fechou? Quais são os tópicos de hoje, pessoal? Aborde conquistando, né? O primeiro passo para um atendimento de sucesso bem feito, criando conexão com o seu cliente, e é feito nos primeiros minutos de atendimento, presencial ou virtual. E o conheça o cliente, que é o segundo passo de mais importância no processo de atendimento, né? Do atendimento com excelência. É uma etapa que você direciona o seu cliente ao produto que ele pode comprar, certo? Ou que ele queira comprar. Beleza? Vamos lá. O nome do aborde conquistando, né? O tópico ele já diz tudo. Abordar e conquistar. Esse é o momento da primeira percepção que o cliente terá de você no primeiro momento. Seja simpático, mostre empatia, bom humor. Um bom corretor sempre cria conexão com o seu cliente e atende a necessidade dele. Pessoal, o que ele está falando aqui? Ele está falando que quando você for falar com o seu cliente, você precisa falar de uma forma clara, de uma forma simpática, que você aborde ele e ele se sinta à vontade com você. Tenho certeza que você já foi numa loja ou em algum lugar que a pessoa foi falar com você e você não se sentiu muito à vontade. Então, para o corretor isso é muito importante. O cliente ele tem que se sentir à vontade com você, porque, cara, para muitos clientes, essa compra é a compra da vida dele, né? Comprar um imóvel de 150, 250, 350 mil, ele precisa confiar na pessoa que está direcionando ele. Então, essa abordagem você precisa abordar de uma forma que você conquiste a pessoa, né? De forma simpática, tudo mais. Vamos lá, pessoal. Script de abordagem em ligação, né? Caso você seja um corretor de imobiliário ou construtora que trabalhe no virtual, ou seja, só em ligação, você pode utilizar um script bem adequado, né? Sempre quando você for falar com o seu cliente, tanto no virtual ou presencial, transmita entusiasmo na sua voz, a percepção que o cliente tem em relação às informações que você passará nesse contato estarão relacionadas ao seu tom de voz. Então, cara, se você estiver deitado na cadeira, se você tiver não vai transmitir um entusiasmo, quando você for falar com o seu cliente, você precisa estar bem, né? Você precisa falar com ele de uma forma que ele vê o tom da sua voz, né? Seja uma voz alegre, uma voz que queira ajudá-lo, né? Transmita alegria, mas sem exageros, né? A gente não pode ser falso com o nosso cliente. O cliente ele percebe quando o cara, sabe aquela loja que você foi, que você viu que o vendedor ele não estava nem aí para você, ele queria só vender e ganhar a comissão dele. Então, exatamente aqui, sem exageros, você não pode passar essa impressão. Apesar que muitos corretores vendem pela comissão, né? É importante. Mas o cliente, você entender, você conquistar ele, é muito importante nessas horas, porque te gera indicação depois. Cumprimente sempre o seu cliente, confirme com quem você está falando, se apresente. Às vezes,
A gente recebe ligações, cara, o dia inteiro a gente recebe ligação de operadora de telefonia, cobrança. Então, quando você for ligar para o seu cliente, você tem que se apresentar para que ele saiba que não seja uma cobrança ou algo do tipo, ou um plano que estão oferecendo para ele. Então, se apresente, quebre o gelo. É muito importante que você, quando ligar para esse cliente, quando for se apresentar, você precisa engajar, tirar desse cliente um sorriso. Por quê? Porque é nessa etapa que o cliente vê que você é uma pessoa e não um robô, né? Às vezes a pessoa te liga, tudo bom, Ricardo? Aqui é o José, eu sou aqui da rede de telefonia tal, queria... Cara, o cara já tá cansado dessas ligações. Quebra o gelo, se tiver um dia ensolarado, se na sua cidade tiver praia, opa, tá um vento aí, tá na praia, rapaz, tomando uma cervejinha. Então você precisa, né, dessa abordagem que faça com que o cliente ele se sinta mais à vontade com você e quebrar o gelo. Beleza? E apresentar o motivo da ligação, que é o mais óbvio. Você vai ligar para ele, vai se identificar, vai quebrar o gelo, né, e vai falar o motivo do que você tá ligando. Tudo bom? Meu nome chamo Ricardo, seu Jorge, tudo certo? Tô ligando aqui pro senhor porque eu vi que o senhor se interessou no empreendimento tal, no empreendimento X. Queria saber como está o seu interesse, tudo mais. Vamos lá. Use sempre o nome do cliente em todo o atendimento. Chame o cliente pelo nome em todas as oportunidades. Pesquisas, pessoal. Prestem atenção. Pesquisas mostram que as pessoas normalmente gostam de ouvir o próprio nome. Portanto, ao fazer isso, o corretor do virtual, ou seja, o corretor que está em ligação, estará gerando maior aproximação. Sempre que possível, troque a palavra, né, você pelo nome do cliente. Isso aqui a gente percebe no nosso dia a dia. Às vezes, você pode fazer o teste aí. Você vai num supermercado, você está lá no caixa e sempre na telinha do caixa tem o nome da operadora de caixa. Então você vai falar, oi Maria, tudo bem? Como é que você tá? Você vai ver que o semblante ele muda. Ou se você vai em um restaurante, você chama o garçom pelo nome do crachá, o cara vai... O semblante da pessoa já muda, porque as pessoas gostam de ser importantes. E você chamar o seu cliente pelo nome dele, ali no atendimento, né, durante as conversas, ele vai se sentir importante. As pessoas gostam de ouvir o próprio nome. Então já fica a dica para você, e não só aqui, né, mas para você usar no seu dia a dia também. Lembre-se, não pergunte se o cliente pode falar naquele momento, haja como se ele possa. Por quê? Quando a gente liga para o cliente, tem muito cliente que fala... Ah, eu não posso falar agora, eu tô ocupado, me liga mais tarde. Quando você liga, ele não atende. Então, quando você ligar para o seu cliente, você já engaja a conversa para não precisar ter que ligar mais tarde. Obviamente, se o cliente realmente não puder falar naquele momento, aí a gente passa pro próximo passo. Mas, cara, não dá essa abertura, já vai falando, já vai comunicando com ele, conversando. Sorria pela sua voz, mas sem exagero. É o mesmo tópico do primeiro que a gente falou. Você precisa ser simpático, você precisa sorrir, você precisa quebrar o gelo, mas sem exagerar, porque a gente sabe quando uma pessoa está sendo falsa com a gente e quando não está. Então o cliente também é a mesma coisa, ele sabe quando você quer só vender para ele e quando você quer ajudá-lo, tá bom? Contacte o cliente de um local calmo, tranquilo, onde você possa manter o foco da ligação. Muito importante também, por quê? Porque quando você vai tirar informações desse cliente, né, você precisa estar num lugar mais calmo para você entender ele, para você ir anotando. Ele fala, eu gosto de região tal, meu hobby é sair final de semana com a minha família pro shopping. E você precisa ir anotando e salvando. Isso é bom para você que está pegando as informações e para o cliente que está ouvindo, né, ouvindo apenas a sua voz. Então é muito importante isso também. Caso quem não atenda não seja o cliente, pergunte o melhor horário para ligar ou se existe algum outro número. Normal isso, às vezes a pessoa deixa o celular em casa, ou o filho que atende, a filha, a gente sempre tem esse caso. Caso o cliente diga que não pode falar naquele momento, pergunte em qual horário, naquele mesmo dia você pode ligar para ele novamente. Ou seja, voltando aí o primeiro tópico, quando você liga para o cliente, se realmente ele não conseguir, ele vai falar, você vai perguntar e criar um compromisso de uma segunda ligação no mesmo dia. É importante que seja no mesmo dia para que ele, né, se lembre de você. Então, pessoal, o Aborde Conquistando nada mais é do que você falar com o seu cliente de uma forma que você vai conquistá-lo,
não de forma falsa. Você vai quebrar o gelo, você vai brincar com ele, você vai saber informações dele, o que é que ele está procurando e vai criando uma conexão que é muito importante, porque o cliente se sentindo conectado com você, ele se sente seguro para passar informações e aí, consequentemente, ele mandar documento, ele falar com você para você poder fazer essa venda e ajudar ele a conquistar a casa dele. Vamos lá, segundo tópico, né, a segunda letra é o conheça o cliente. Pessoal, esse tópico ele está entre os mais importantes do método Acelera, pois é com ele que você vai puxar todas as informações do seu cliente, identificar o perfil de compra dele e direcionar o mesmo para o imóvel que ele consegue comprar. O cliente compra o que ele pode e não o que ele quer, e o corretor direciona a melhor opção para que esse cliente venha comprar. O que é isso, pessoal? Muito importante que vocês se atentem a isso. Por quê? Às vezes vem um cliente querendo comprar, eu quero comprar um imóvel de 500 mil reais, porque a renda dele não é compatível. Aí ele só recebe um salário mínimo, não tem com quem juntar renda. Cara, então esse cliente ele não pode comprar um imóvel, não, ele não tem condição para comprar um imóvel mais caro, né, de 500 mil. Só se ele tiver à vista, tiver uma entrada muito alta, mas geralmente não tem. Então, quando o cliente ele vier para você, você precisa puxar informações dele para que ele mande informações para você direcionar o imóvel ideal. Ah, Ricardo, mas na minha imobiliária ou na minha construtora eu já recebo o lead, né? Eu já recebo o cliente para o imóvel específico. Ótimo, melhor ainda, porque vai vir muito cliente para esse imóvel. Mas às vezes, o cliente que clicou nesse anúncio que a sua imobiliária fez ou sua construtora, ele não vai conseguir comprar esse produto. Então é bom que você tenha na sua carteira de produtos alguns produtos diferentes para que esse cliente ele vier para você, você não perca ele. Você tem uma opção que ele pode, uma opção que ele veio querendo, uma opção que ele pode e aí por diante. Então você precisa ter produtos na sua carteira que ajudem a você a lidar com esse cliente, a trabalhar com esse cliente, beleza? Vamos lá, puxe as informações mais importantes, que é a etapa aqui do Conheço Cliente. Quando você vai ligar para esse cliente, cara, você precisa estar atento. Vamos lá, essa é a hora do corretor puxar todas as informações necessárias que ele precisa para identificar o perfil do cliente e o imóvel que esse cliente se encaixa. Exemplo, fazendo perguntas abertas. O que é uma pergunta aberta, Ricardo? É uma pergunta que o cliente precisa pensar para responder e não responder só com um sim ou não. Por exemplo, qual né, o nome do imóvel ou a região que você tem interesse? Quais as principais razões de você ter escolhido este imóvel ou esta região que você quer comprar? Como tem que ser o imóvel ideal para você, que você está procurando? O valor da sua renda será utilizada para o financiamento? Qual a ocupação desse cliente? Né? Ele já tem imóvel no nome? Tem dependentes? Tem filhos? Isso você vai fazer perguntas para ele, incluir essas perguntas no meio do seu atendimento. Por quê? Essa é a parte importante e essencial, que é quando você, corretor, pega as informações que você precisa para poder direcionar esse cliente ao imóvel ideal para ele e não ao imóvel que ele não consiga comprar. Esse é o momento que os clientes vão te informar todas as necessidades dele. Por exemplo, Ricardo, ó, eu me chamo Marcelo, eu sou carteira assinada, trabalho como atendente, certo? E eu gosto de sair com a minha família final de semana para ir para o shopping, certo? Ou seja, ele gosta, qual é o hobby dele? Ele gosta de ir para o shopping, ele é um cara mais família, que ele gosta de ficar com a família. Então eu vou procurar imóveis ali, regiões próximas ao shopping. Eu já sei que ele disse que tem família, então eu vou perguntando. Pronto, você tem filhos? Quantos filhos você tem? E hoje o senhor é casado? E dentro disso, dessas perguntas que você vai falando, você vai jogando, quebrando gelo, conversando com ele. Por exemplo, o senhor é casado? Eu vi que o senhor falou que tem família, o senhor é casado? Ele, rapaz, sou. Eita, meu Deus, então sofre, né? E vai jogando essas, não são pegadinhas, mas quebrando gelo, fazendo com que o cara entenda que você tá ali para atender ele, né? Não focado só na venda. Então,
essa é a parte que você vai puxando informações. Inclusive, eu tenho um script que eu mesmo fiz, certo? Que eu vou deixar disponível para vocês aí desse vídeo, para que vocês, quando for falar com o seu cliente em ligação, você pode utilizar esse script de venda que funciona, tá? E aí mais para frente eu vou mostrar para vocês. Aqui, né, é o script de ligação. É um exemplo de ligação que você vai conhecer esse cliente utilizando o modelo de script que eu vou mostrar no slide a seguir. É esse aqui. Eu apelidei ele de Seu Jorge, né? O script modelo que eu utilizo aqui. Vamos lá. Você vai ligar para o seu cliente, corretor virtual, tá lá na imobiliária, recebeu o lead, vai ligar para o seu cliente. O Seu Jorge aqui, ele tem todas as perguntas que você precisa saber desse cliente para poder indicar ele para o imóvel ideal. Lembrando que você não precisa ser robótico, né? Robótico e copiar isso aqui e fazer desse jeito. Você pode pegar as informações daqui desse script e fazer do seu jeito. Por exemplo, vamos lá. O meu script é o seguinte. Vou ligar para o cliente. Bom dia, seu Jorge, tudo bem? Eu me chamo Ricardo Felipe, sou corretor de imóveis e eu fiz uma publicação e o senhor deixou o seu contato querendo mais informações sobre o empreendimento X, que às vezes o cliente ele já vem com interesse no empreendimento do lead lá próprio. Como é que eu posso te ajudar, seu Jorge? E aí o seu Jorge vai falar. Oi, Ricardo, tudo bom? Eu vi lá o seu anúncio e tudo mais. E aí, como você já vai saber o imóvel que ele procurou, pronto, seu Jorge, ó, esse imóvel ele fica localizado em tal lugar, é um imóvel ideal com 2 quartos ou 3 quartos, com suíte, com varanda, ideal para família e tudo mais. Aí vai para a segunda pergunta. Deixa eu entender um pouco mais o seu perfil para poder te passar o imóvel ideal de acordo com o que você está procurando. E aí é a hora que você pede a permissão para você começar a perguntar para esse cliente. Muitos corretores, principalmente no início, têm vergonha ou medo de falar com o cliente, né? E isso é uma âncora que puxa você para baixo. Se você pede essa permissão, então ele está lhe permitindo, ele diz, beleza, pode falar, Ricardo. Ele está lhe permitindo você fazer perguntas para que ele consiga lhe dar a informação que você precisa. Seu Jorge, posso fazer umas perguntas para indicar o melhor imóvel para você? Pode, Ricardo. Ó, seu Jorge, hoje o senhor trabalha em qual ocupação? O senhor é carteira assinada, funcionário público, autônomo? Qual é a sua ocupação hoje, seu Jorge? Ó, Ricardo, eu sou carteira assinada, tenho um salário aí muito bacana. Beleza, seu Jorge, o senhor já possui imóvel registrado em cartório no seu nome? E por que essa pergunta? Às vezes o cliente, ele quer fazer um financiamento, só que ele, pelo Minha Casa Minha Vida, mas ele já tem imóvel no nome. Então ele não consegue comprar naquela cidade, né, que ele está comprando. Então, ou às vezes ele quer comprar pelo Minha Casa Minha Vida, ele tem um terreno, certo? Só que ele acha que esse terreno é um impeditivo para ele comprar e não é, porque o terreno não é registrado em cartório, é só um compra e venda. Então, essa pergunta é importante para você saber. Caso ele tenha imóvel registrado em cartório, ele já não entra pelo Minha Casa Minha Vida, já passa a ser a outra linha de crédito, que é o SBPE, Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, que aí é outro assunto que a gente pode abordar em outros vídeos. Beleza? O senhor possui imóvel? Não, Ricardo, não possuo, vai ser o meu primeiro imóvel. Seu Jorge, o senhor é casado no civil, o senhor tem filhos? Por que é importante essa pergunta? Porque se o seu Jorge não tiver uma renda compatível, ele pode ter uma esposa, e essa esposa pode ter uma renda compatível. E eu já pergunto dentro disso se tem dependentes. Por quê? Caso ele seja casado no civil, a própria esposa já serve como dependente dele, né? Os dois, mesmo os dois entrando com renda, um vai depender do outro. Se ele não for casado, mas tem filhos, então ele vai ter o dependente, que é o filho dele. Beleza? Sou casado, tenho filhos, é o cenário perfeito, né? O senhor está com o nome limpo, seu Jorge? Por quê? É uma pergunta que também as pessoas têm medo de perguntar. Se o cara diz pra você que você consegue falar com ele, que você pode fazer as perguntas, você tá tentando entender o perfil desse cara. Então você pode perguntar, cara. Não tem medo, não tenha medo, pode perguntar. Tá com o nome limpo, seu Jorge? Tô. Não tá? Não abandone o seu Jorge. Se o seu Jorge não tiver com o nome limpo, você pode acompanhar o processo para fazer a limpeza do nome dele.
Vendas é um acompanhamento. Às vezes você recebe um lead que você vai vender daqui a 4, 5, 6 meses. Então você vai acompanhar esse cliente. Vamos supor que o seu Jorge esteja com o nome limpo. Pronto, seu Jorge, qual o valor da sua renda bruta hoje no seu contra-cheque? O senhor já me disse que seu carteira assinada. Qual a sua renda bruta hoje? Tem que perguntar, pessoal, porque você já fica sabendo de todo o perfil financeiro do seu cliente, o que ele pode comprar, qual a parcela que ele pode obter, né, ali para fazer o financiamento. Renda mínima para o financiamento, pelo menos aqui de Alagoas está na média de 2.500, 2.550 por aí, né? Aqui em Alagoas, mas eu não sei no seu estado, pode estar mais ou menos, né? Caso tenha renda inferior, perguntar se tem alguém para juntar renda. Seu Jorge, ele tem a mulher dele, né, a esposa, então ele pode juntar renda com ela. Seu Jorge, hoje o senhor já vem organizando a questão da sua entrada para o seu imóvel, o senhor já vem se organizando. Também são perguntas que você precisa fazer. Ah, Ricardo, mas isso aí, se eu for perguntar isso para o cliente vai achar que é golpe, já quer saber da minha vida. Lembre-se, você é um consultor, você precisa passar para o cliente, saber informações do cliente para indicar o melhor produto para ele. E para você chegar nesse ponto aqui, você precisa voltar lá no Aborde Conquistando e conquistar ele para ele confiar em você para te passar essas informações, tá? Então, é importante, é um script que converte, só basta você utilizar de forma correta. Qual o valor da sua renda? O senhor já vem se organizando em questão financeira de sinal de entrada, porque aqui você já sabe se o cliente é carteira assinada ou não, você já sabe qual o valor da renda dele, se ele tem filho, se ele é casado, se ele está com o nome limpo, qual a renda dele e se ele tem entrada. Então você já está basicamente com tudo que você precisa. Beleza? Vamos lá, tem aí uns milzinhos, 5 mil, 10 mil. Vamos lá, 1.000. De acordo com as informações que ele te deu, você direciona o imóvel ideal que ele possa comprar. Você já puxou tudo isso. Se ele tiver vindo em um anúncio de um imóvel que ele não consegue comprar, como você tem produtos na sua carteira, você vai ver, essa renda é compatível com esse imóvel. E aí você vai. Perfeito, seu Jorge. E essa etapa 9, né, que é da análise de crédito, é em caso do seu Jorge já estar confiando em você, já passar as informações e você passar o produto ideal para ele. Beleza? Que a etapa 9 é, perfeito, seu Jorge, vamos fazer uma simulação, né, uma análise de crédito para ver quanto fica suas parcelas de entrada, né? Para isso, eu preciso de alguns documentos. Essa etapa, pessoal, é relativa. Por quê? Às vezes, você tem medo de pedir documento para o cliente assim, mas você precisa ir lá naquela etapa, como eu disse, na etapa anterior e abordar, conquistar para que ele confie em você. Antes dessa etapa, você vai apresentar o imóvel para ele, o produto, né, de acordo com o que ele consegue comprar, vai encantar esse cliente, vai falar assim, assim, assado, e 100% dos clientes perguntam, ah, mas quanto é a entrada desse imóvel? Quanto é que vai ficar a parcela? E aí, quando ele perguntar isso, você já vai nesse tópico 9. Pronto, seu Jorge, ó, para mim saber parcela, para mim saber entrada, eu preciso fazer uma análise de crédito, que é junto com a Caixa Econômica Federal ou qualquer outro banco que ele esteja comprando, né, para saber quanto é que fica. E para isso eu preciso de alguns documentos. Ah, Ricardo, mas eu não quero fazer uma análise de crédito com o cliente se eu posso fazer a simulação, que é no portal de negócios lá da Caixa, o simulador. Eu não aconselho você fazer simulação para os clientes. Por quê? Porque às vezes você faz uma simulação para aquele cliente, você passa para ele um valor lá de parcela de entrada. Quando você manda para a Caixa volta dizendo que o cliente foi condicionado, né? O cliente acabou gerando uma entrada maior, uma parcela maior. E aí, como é que você vai passar para esse cliente? Né? O cliente ele já está na expectativa da simulação que você mandou. Então, o ideal é que você não passe simulação para ele e sim já faça análise de crédito, porque quando o resultado sair, você já chama ele para a imobiliária ou para a construtora e já negocia para fechar aquela venda ali com alguém mais experiente ou com você mesmo. Se você for desenrolado, conseguir fechar o plano sozinho, perfeito também. O foco, pessoal, da ligação por telefone é filtrar as informações do cliente, certo? Para ver se ele tem condição de comprar o produto ou não. Né? Então, aqui, com esse script aqui, você já vai ter todas as informações.
Novamente, Ricardo, mas aí o cliente não vai querer me passar porque é muita pergunta, o cliente vai desligar na minha cara. Volta lá no tópico de abordando, conquistando, conquista esse cliente, quebre o gelo, que eu tenho certeza que isso daqui vai beneficiar demais você e os seus futuros clientes, porque você vai ter uma noção do que o cliente ele consegue ou não comprar. Beleza? Por hoje, pessoal, é só. Obrigado pela participação aí de vocês. Novamente, deixa o like, se inscreve no canal. O canal tá iniciando, o canal é novo, mas eu vou estar trazendo conteúdo toda semana para você. E se você gostou, se esse vídeo agregou na sua vida, agregou na sua carreira, deixa o like, se inscreve, que eu vou postar o segundo vídeo nessa semana ainda, né, no meio da semana, que é as outras 2 letras, tá? Hoje foi o Aborde Conquistando e o Conheça o Cliente, tá? E aí a gente vai por encante na apresentação e a próxima letra do método acelera. Beleza? Deixa o seu like e obrigado pela participação. Valeu?